Você sabe que nós tivemos mudanças aí nas regras da declaração para imposto de renda para os seus investimentos realizados no exterior. Eu tenho um vídeo no canal falando como que você faz essa declaração de 2024 relacionado a 2023. Bom, nós estamos em abril de 2024 e as regras para declaração do imposto de renda relacionado a 2024, que deve ser feito em 2025, ou seja, no ano que vem, tiveram alterações. E eu vou mostrar para vocês agora alguns dos principais pontos que mudaram. E é importante você já ir se preparando para quando chegar em 2025, se o governo manter essas alterações, você já está ciente, já está preparado. Naturalmente que somente em 2025 é que o governo vai efetivamente lançar aí as normativas, o novo software da declaração do imposto de renda, e aí vamos ter 100% de certeza tudo que está sendo alterado aí nas regras da declaração de investimentos no exterior. Você que já está investindo em 2023, 2022 e vai entregar sua declaração de imposto de renda este ano, em maio de 2024, o que vale é a lei anterior. Tá? Então, essas novas regras que estão aqui é para a próxima declaração do imposto de renda para investimentos no exterior. Vamos aqui que eu vou mostrar então as principais questões. Vou ler aqui na colinha aqui junto com vocês e vou te mostrar aqui umas 13 questões principais nessas mudanças. Vamos lá. A primeira questão, pessoal, que fala assim, ó, se houver variação cambial entre o dólar e o real do dinheiro que está lá na conta da Avenue, do Banco Inter, está lá fora, o seu dinheiro está em dólar, ele é considerado um ganho de capital? Você paga imposto? Ou seja, quando você deixou o dólar lá na Avenue, vou usar aqui a Avenue, por exemplo, que foi o vídeo que nós fizemos e onde eu tenho também conta, não é nenhuma propaganda, porque eu não ganho nada com isso, tá? Eu deixo meu dinheiro em dólar lá na Avenue, na conta Banking. Você sabe que essas contas do exterior, a Avenue, o Banco Inter e outras corretoras, acredito que são da mesma forma, tem a conta Banking, que é onde fica o dinheiro parado, uma conta corrente, e tem a conta investimento. O seu dinheiro está lá na conta Banking em dólar. Digamos que você queira, não vai investir e você quer voltar esse dinheiro para sua conta no Brasil. Mas teve uma variação cambial aí, o dólar estava R$ 5,00 quando você deixou o dinheiro lá e agora está R$ 5,30. Você teve um ganho de capital teórico ali. Você paga imposto sobre isso? Bom, o que a normativa está dizendo? Quando o dinheiro está parado na conta Banking, e esta conta Banking aí é muito importante, ela não for uma conta remunerada, no caso da Avenue, por exemplo, a conta Banking não é remunerada. Tá? Eu não sei se o seu banco possui conta remunerada no banking deles. A Avenue não, ela não é uma conta remunerada. Não sendo remunerada, você não vai pagar imposto, não é considerado ganho de capital, e dessa forma, então, você não gera DARF e não paga imposto no ganho de capital na variação cambial entre o dólar e o real. Se a sua conta da sua corretora for remunerada, sim, aí você vai pagar imposto porque ela é remunerada. Você teve um ganho de capital aí numa remuneração que você teve nesta conta Banking. Tudo bem? Uma outra questão é o imposto sobre o ganho de capital. Quando você faz uma venda dos seus ações, que são os estoques, seus REITs, seus ETFs, quando que você paga este imposto? Bom, pessoal, na nova regulamentação, até 2023, que é a antiga, você fez uma venda, é como no Brasil. Até o último dia útil do mês seguinte, você deve pagar o seu imposto do ganho de capital na alienação ali do seu investimento, correto? No Brasil é a mesma coisa. Nessa nova regra aí, para investimentos no exterior, já não vai ter mais dessa forma. Agora não é mais mensal, vai ser anual. Então você vai ter que manter seu controle, a sua gestão das suas vendas, das suas compras, fazer as suas anotações, as suas apurações de lucro, prejuízo, seu preço médio, tudo normal, nada muda. Porém, se você, lá em 31 de dezembro de 2024, porque como nós falamos, isso aqui vai valer apenas para ano que vem, em 31 de dezembro de 2024, você vai fazer a sua apuração de tudo que você vendeu, tudo que você comprou, e vai passar a regra e vai dizer, eu tive lucro ou tive prejuízo. Se você teve lucro, aí você vai na declaração de ajuste anual, ou seja, quando você for declarar o seu imposto, você vai ter um campo lá, tá? Não vai mais ter usado o GCAP, de ganho de capital, ou o Carnê-Leão, né? Não vai ser mais utilizado. Você vai fazer um lançamento diretamente no software da Receita, que ainda não está pronto, eles vão mostrar como vai ser feito isso, tá? E ali você vai gerar sua DARF até o último dia de prestação de contas da declaração de ajuste anual. Então vai ser uma vez por ano apenas, e não mais mensalmente,
e você vai ter que gerar sua DARF para um ganho de capital de uma venda de um estoque, de um REIT, de um ETF. Esse próximo ponto, acho que eu já falei anteriormente sobre o GCAP e o Carnê-Leão, né? Na regra atual, você tem que preencher ali o ganho de capital, tanto que eu mostrei no vídeo da Como Declarar pela Avenue, né? Que lá eles mostram certinho o relatório de ganho de capital. Para o ano que vem, isso vai ser extinto, né? Não deve existir mais. Isso vai ser muito bom para nós investidores, vai nos ajudar, que é menos coisa para preencher. Então não vai ter ali mais o GCAP para investimentos no exterior, o GCAP continua para outras atividades, que não é só para investimentos no exterior que existe o GCAP e o Carnê-Leão, não é verdade? Então isso você vai fazer diretamente na declaração de ajuste anual, lá no software da Receita Federal. Então isso vai nos ajudar, vai ter um lugar apenas para você fazer o seu lançamento, então vai deixando ali de existir a partir da próxima declaração em 2025, a necessidade ali de lançar o seu ganho de capital no GCAP, ou lançar os seus dividendos ali, como eu já mostrei no outro vídeo, os seus dividendos recebidos no exterior. Outra dúvida que o pessoal sempre tem é a partir de qual valor eu devo fazer minha declaração do imposto de renda. Tá? Bom, a partir de R$140 que você tiver declarado lá, depositado na sua conta, você já deve fazer isso. Da mesma forma como conta corrente aqui no Brasil, caderneta de poupança, por exemplo, se você tem acima de R$140, você já deve fazer a declaração do seu imposto de renda, declarando aquela conta corrente, aquela conta banking ali, você deve fazer. E dos seus investimentos também. Agora tem uma coisa que veio nos ajudar bastante nessa operação, que vale só por ano que vem. Começou a valer em 2024, mas se você fez compra e venda e teve lucro, prejuízo em 2024, para declarar em 2025, você já vai ter esse ganho. Por o anterior, não, tá? Ainda não tinha essas regras, que é justamente sobre compensar prejuízo. Pois bem, agora vamos considerar o ano de 2024 como uma única caixinha, como se fosse um mês inteiro, né? Um período inteiro. Então você vai fazendo as suas compras, as suas vendas, eventualmente você teve lucro, eventualmente você teve prejuízo, ok? Em 31 de dezembro de 2024, você vai fazer essa apuração. Se você teve lucro e prejuízo, você vai poder compensar. Na regra anterior era o seguinte, digamos que você fez 5 vendas, ok? 4 vendas você teve lucro, mas uma venda você teve prejuízo. Na regra anterior, você deve pagar o imposto sobre esses 4 lucros. E o prejuízo morreu, não tem como compensar, não tem o que fazer. Nessa nova regra, que vai valendo aqui para as suas operações em 2024 a ser declarado em 2025, você vai poder compensar. Então, se você fez 5 operações, 3 lucros e 2 prejuízo, você vai fazer aqui a continha de mais e menos, tal qual você faz durante o mês aqui nas operações do Brasil. Lembra que você vai vender ações dentro do mesmo mês, você viu que teve lucro, prejuízo, compensou, faz o mais e o menos, pronto. Teve lucro ou teve prejuízo. Então você consegue fazer essa compensação. Tudo bem? Outra coisa, daqui para frente, não para trás, mas daqui para frente, se você terminou 2024 com prejuízo, terminei com prejuízo, Luiz, no outro ano, eu vou poder compensar esse prejuízo de anos anteriores? Sim, vai poder. Tá? Então anote, assim como você faz com ações, com fundos imobiliários no Brasil, que você pode compensar para frente aquele prejuízo, está arrastando aquele prejuízo, isso você vai poder fazer também aí nos seus investimentos do exterior. Então é um ganho que nós tivemos aí, o fato de poder compensar prejuízo mesmo de anos anteriores. Agora, algo que veio a prejudicar nós investidores aí do exterior. O governo, infelizmente, acabou com aquela isenção de R$35 mil. Quem vai declarar o imposto de renda agora em 2024, vale a regra antiga. Tá? Então se você fez lá em 2023 vendas dentro do mês, até R$35 mil, todo lucro que está ali dentro é isento de imposto de renda. Você vai lá, declara lá apenas em rendimentos isentos não tributáveis, tipo de rendimento número 5, como eu já mostrei, e você declara lá, a gente tinha essa isenção nas vendas até R$35 mil. Agora isso acabou, não existe mais essa isenção, qualquer lucro sobre ganho de capital é taxado com 15% de imposto de renda. É isso mesmo. Então você fez uma venda agora em 2024, você já vai pagar sobre o lucro 15% de imposto. Esse imposto, como eu acabei de dizer em tópicos anteriores, vai ser pago na declaração do ajuste anual do outro ano, não é mais no mês subsequente, né? Então você vai calculando isso, você vai juntando isso, até porque no futuro você pode ter tido prejuízos a compensar e tudo mais, e aí você vai fazer a apuração e você vai declarar. Mas, infelizmente,
a isenção na venda até 35 mil terminou, não temos mais. Um outro tópico é quando que eu emite a DARF, mas eu acho que eu já falei aqui atrás, mas vale repetir novamente. Agora você, quando tem um lucro, tem que pagar uma DARF ali sobre o seu ganho de capital, na sua venda, na sua alienação, né? Dos seus estoques, seus REITs, por exemplo. Não é mais até o último dia útil do mês seguinte. Agora é sempre na declaração de ajuste anual, quando você for declarar o seu imposto de renda no ano seguinte. No caso, em 2025. Como ficam os impostos sobre os dividendos recebidos no exterior? Bom, uma coisa muito importante que você já sabe, nós somos taxados lá fora, nos Estados Unidos em especial, que é onde eu invisto, em aproximadamente 30%. Não é cravado 30%, e você vai ver no seu informe de rendimento da Avenue, por exemplo, mostra lá quanto foi taxado. Eu tenho ações que chega a 30%, outros 28,5%, outros 31%. Então, mas a média é de 30% de imposto que é recolhido lá nos Estados Unidos já. Fora, sem ser nos Estados Unidos, eu não sei as regras, você investe em outro país, como é que é essa taxação. Tem que observar isso. E o que acontece com isso? No Brasil, você deveria pagar o imposto de renda de 15% sobre este imposto. Pagar esses 15% sobre esse rendimento, sobre esse dividendo. No entanto, existe a reciprocidade entre os Estados Unidos e o Brasil, de tal forma que esse imposto que é retido de você de aproximadamente 30% lá nos Estados Unidos, já está retido lá. Então não há bitributação. Você vai fazer o lançamento lá na declaração de ajuste anual disso e vai haver essa compensação. Você não vai gerar DARF, não vai precisar pagar imposto sobre esses 15%. Há uma questão que é o seguinte, você foi taxado em 30% nos Estados Unidos, só que o imposto no Brasil é de 15%, ou seja, você pagou mais. Então, há uma normativa aí que está sendo trabalhada pela Receita Federal, eles vão falar melhor sobre isso, mas em tese, você vai poder compensar este prejuízo que você teve, porque você pagou 15% a mais de imposto, você vai poder compensar isso em lucro futuro, ou prejuízos, para abater, né, os seus prejuízos e tudo mais, fazer a sua apuração anual. Tá? Vamos ver como é que a Receita vai realmente tratar esse tema quando sair as novas instruções normativas da Receita Federal. Mas fique atento nesse sentido. Se você investe em outros países, sei lá, Irlanda, Espanha, Inglaterra, tem as suas regras. Se esses países não tiverem reciprocidade com o Brasil em relação a taxas de impostos, você vai ter que recolher aqui no Brasil imposto sobre os seus dividendos. Então depende muito aí da reciprocidade, né, dos acordos comerciais internacionais aí nos investimentos, que vai ser taxado ou não os seus rendimentos recebidos no exterior. No caso dos Estados Unidos, há essa reciprocidade, como eu falei, então você não paga nada aqui no Brasil, porque você já pagou lá fora. Você vai lá informar os seus imposto pago no exterior. Então você vai dizer quanto você pagou, como eu mostrei já no último vídeo, que eu vou deixar no final, como se declara pela Avenue os rendimentos, lá mostra, né? Eu mostrei lá, como é que você declara o imposto que você pagou lá fora nos Estados Unidos. Vamos para o próximo tema. Um outro tópico que as pessoas perguntam bastante é: a data da alienação é considerada quando? Ou seja, quando você vende, para efeito de gerar DARF. Você fez uma venda de um estoque, de um REIT, você teve lucro, e aí você deve, pô, que data que eu vou computar para efeito de imposto, de contabilidade? É sempre a liquidação financeira. No caso de investimentos no exterior, é de liquidação financeira, tá? No Brasil, aqui é a data do pregão. Lá fora, o dólar utilizado, todas as questões é em cima da liquidação financeira. Um outro ponto muito legal, que eu acho que vai ficar importante para todo mundo, é o seguinte: pode compensar entre classes de ativo o prejuízo? Você sabe que no Brasil, você só pode compensar prejuízo ações com ações, fundos imobiliários com fundos imobiliários, não é verdade? Você não pode ter prejuízo em ações e compensar em fundos imobiliários. Não pode. Nos Estados Unidos, no caso, que é a questão aqui do exterior, onde eu falo de investimento, ou em outro país, que seja, investimentos no exterior, você vai entender como se fosse uma caixinha só. Então, estoques, que são as ações, os REITs, os ETFs, né, os bonds, ou seja, os seus investimentos no exterior, você vai colocar lá num balaio só. Então, o que acontece? Digamos que você teve lucro nos estoques, em ações, mas teve prejuízo na venda de REITs. Você vai poder fazer a compensação de lucro e prejuízo entre classes diferentes, né? Isso é muito bom, né? Se você investe em criptomoeda lá fora, você teve um ganho legal ali de Bitcoin, por exemplo, mas uma perda, um prejuízo ali em REIT,
você pode fazer essa compensação. Aí você paga menos imposto em relação àquele outra classe de ativos. Então isso ajuda muito. Já no Brasil não existe isso, como eu falei, né? Você tem prejuízo nas ações e teve lucro nos fundos imobiliários, pô, mas não posso compensar entre classes diferentes. No caso de investimentos no exterior, você vai poder fazer essa compensação aí entre classes. Vamos para o próximo tema. Você pode ter a seguinte dúvida também. Digamos que em 2024 eu tive prejuízo. Eu até acho que eu falei no tópico anterior rapidamente. Mas no outro ano seguinte você teve lucros, tudo mais. Você pode levar esse prejuízo para frente, para anos posteriores, tal qual no Brasil a gente faz com ações e fundos imobiliários, quando eu lanço lá prejuízos acumulados? Sim, você vai poder. Então, se em 2024 você terminou com prejuízo, lá em 2025 você vai tendo outras operações e você terminou com lucro. Aí lá em 2026, porque agora é anual, se não mudarem nada de novo, você vai fazer o ajuste anual, né? A declaração de ajuste anual e vai pagar o seu imposto ou não. Se você tiver que pagar imposto em 2026, referente aos lucros de 2025, você vai observar se você teve os seus prejuízos, e você tem que declarar esses prejuízos na receita, senão não vai poder compensar. Se você teve prejuízo, você pode aproveitar e compensar esses prejuízos no lucro que você teve. E aí, ou pagar menos imposto, ou até mesmo não pagar imposto algum. Ou, se teve prejuízo ainda, acumular esse prejuízo e seguir carregando esse prejuízo até o dia que tiver lucro e fazer as compensações. Igual é feito aqui no Brasil com ações e fundos imobiliários. E uma última questão que eu fui ver aqui no sistema, e lembra que no vídeo eu mostrei a respeito daquela questão dos 8% lá, que você pode botar aquela flagzinha lá em bens e direitos, para você trazer para valor presente o valor do seu ativo? Pois bem, como é que isso funciona? Eu vou ler aqui a minha colinha que eu coloquei aqui, que é o seguinte. A questão dos 8% de imposto a trazer a valor presente dos ativos, você vai verificar a venda e fazer a apuração de lucro. Então, quando você fizer essa flagzinha, é como se você estivesse vendendo aquele ativo, mesmo ele estando na sua carteira. Então, você teve essa opção. Se você teve lucro, ao invés de pagar 15% de imposto de renda, você vai pagar 8%, o que é um benefício para quem deseja essa operação. Pois bem, em que data que isso tudo é computado? Em 31 de dezembro de 2023. Nós estamos em abril de 2024. Estamos declarando, falando do ano passado. Então, se você deu essa flag, e teve lucro, você vai gerar uma DARF lá no ECAC. Você vai ter que entrar lá no ECAC, lá no Carnê-Leão, vai declarar isso no Carnê-Leão para gerar a sua DARF e vai pagar a sua DARF de 8%. Em relativo ao preço de venda daquele ativo, você vai ter que buscar esse preço em 31 de dezembro de 2023. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar o preço da venda relativo àqueles ativos, vamos supor que você tinha 100 ações da Apple, por exemplo. Então você vai ver quanto que daria essa venda de 100 ações da Apple em 31 de dezembro de 2023. Deu R$1.000, por exemplo. E aí você tinha essas ações, essas 100 ações, o seu preço médio, por exemplo, estava em R$80. Então você teve um ganho de capital de R$20 nesse exemplo, tá? Você vai pagar o seu imposto de 8% em cima desses R$20 e não 15%. Só um exemplo fictício aqui, tá? Para fazermos a conta aqui só para vocês. Quando você fizer isso, você vai lá lançar no Carnê-Leão, vai pagar esses 8% e tudo bem. Só que os ativos continuaram na sua carteira. E você não fez a venda efetiva. Mas para efeito da Receita Federal, é como se você tivesse vendido em 31 de dezembro e comprado novamente. O que isso vai impactar para você? Primeiro, você vai pagar menos imposto nesse ganho de capital. Vai pagar 8% e não 15%. E segundo, é o seguinte, a partir daquele momento, a partir de 31 de dezembro de 2023, muda o seu custo de aquisição e o seu preço médio. Isso mesmo. O seu preço médio, como eu falei, era 80, agora ele passou a ser R$100, que é o mesmo do preço de venda. Não sei se você entendeu o que eu estou falando. Você tinha 100 ações da Apple e decidiu vendê-la, né, porque você vai ganhar R$1.000, por exemplo, e você tinha ela lá, o seu custo de aquisição era R$800, por exemplo. Para te exemplificar melhor. Você vendeu por 1.000, seu custo de aquisição era 800. Então você teve R$200 de lucro nesse exemplo. Como é que você vai fazer? Nesses R$200, você deveria pagar 15% de imposto de renda, não é? Só que se você aceitar aquela flagzinha, você vai ter um benefício
vai pagar apenas 8% de imposto. Vai gerar no Carnê-Leão, vai pagar sua DARF, tudo bem. Como eu disse, para a Receita é como se você tivesse vendido as 100 ações da Apple por R$1.000. E teria, teoricamente, como se tivesse comprado novamente a R$1.000. Então o seu preço médio muda, o seu custo de aquisição muda. Ele passa a ser o preço de venda de 31 de dezembro de 2023, e não mais do que tinha antes. Lá no futuro, quando você efetivamente desejar vender as ações da Apple, realmente vender lá no home broker, vender essas ações, o seu preço médio vai ser aquele de 31 de dezembro de 2023. O seu custo de aquisição a ser considerado na apuração de lucro e prejuízo vai ser aquele de 31 de dezembro de 2023. E aí sim você vai novamente fazer então uma apuração de lucro e prejuízo quando você vender no futuro, e aí você vai pagar os 15% sobre o lucro dessa operação no ano seguinte. É meio estranho de entender, eu acho que você deve ter compreendido. Se você não compreendeu, coloca nos comentários, tá? Mas é bem isso. Se vocês optar, até 31 de maio você pode fazer essa opção lá na declaração de imposto de renda, pela essa questão de os 8% do imposto. E você tem que anotar aí direitinho, é que vai alterar o seu preço médio e vai alterar o seu custo de aquisição, passando a ser os valores relativos a 31 de dezembro de 2023, que foi a data da venda que você fez a opção ali. Você não vendeu oficialmente no home broker, você manteve os ativos ainda, mas você se beneficiou deste imposto reduzido de 8% e não 15%. Então, altera-se o preço médio, altera-se o custo de aquisição daquele ativo lá. Então, tenha muita atenção. Isso vale a pena? Não sei. Você vai ter que avaliar se vale a pena você desfazer daquele ativo, está na sua estratégia ou não. Agora, como é anual, será que você vai ter mais lucro, mais prejuízo? Como é que faz? Porque depois de pagar o imposto, você não tem como reaver esse imposto novamente. Tá, tudo bem? Então, muita atenção nessa questão dos 8%. Tenha muita atenção sobre isso para que você não tome uma decisão errada. Pode ser uma boa vantagem, mas também pode não ser vantagem para você. Isso é caso a caso, tem que ser estudado. E o dia que eu vi isso tudo, pessoal, eu vou deixar para vocês aqui 2 links, tá? Eu quero deixar 2 links para vocês. Um é justamente mostrando este local, onde é que você busca ali o link de acesso à normativa para que você possa estudar essa normativa. E o outro é um vídeo muito legal da Avenue, mais de 1 hora de vídeo falando sobre esse tema e que talvez ali tenha muito mais informações para te ajudar nas suas decisões. Eu vou te mostrar aqui agora, rapidamente aqui, o texto da normativa, que é esse aqui, ó. Aqui está, pessoal, em normas, tá? A instrução normativa número 2180 de 11 de março de 2024. Aqui você vai ter todas as informações que você precisa sobre a variação cambial, depósito remunerado no exterior, variação cambial de moeda em espécie, caso você tenha esse dinheiro na sua mão. Então tudo aqui, ó, tá mostrando para você ponto a ponto. Imposto pago no exterior. Eu vou deixar esse link para que vocês possam ler com calma, tá? Ó, lucros, dividendos e entidades controladas, né? Sobre entidades controladas no exterior. Então não é apenas sobre investimentos no exterior, tá? Também é sobre offshore, sobre trust. Então tem muitas informações nesta normativa, nessa instrução normativa aqui da Receita Federal. Eu vou deixar o link para que vocês possam aí estudar, ler melhor sobre esse tema. Como é que você chega até aqui também? Aqui no site gov.br, você vai aqui na busca e vai digitar normas, tá? Nas normas, vai descendo aqui e você vai ver mais aqui embaixo, ó, Receita Federal edita normas de regulamenta a tributação de offshore trust de rendimentos de aplicações financeiras no exterior, 14 de março de 2024. Você clicando aqui, vai abrir já a tela falando sobre esse tema, vai ter uma breve explicação sobre essa normativa, a instrução normativa 2180, algumas explicações para que você possa já ver, e aqui embaixo, acessar na íntegra essa instrução, que é justamente essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Bom, pessoal, era isso o vídeo de hoje. Eu queria mostrar para vocês as principais mudanças aí nas regras de declaração do imposto de renda e investimentos no exterior. Não deixa de se inscrever aqui no canal, compartilhar com seus amigos, dar o seu joinha, porque as pessoas esquecem de se inscrever, esquecem de compartilhar aí e de assistir o vídeo. Eu tenho mais vídeos no canal, assista lá para me ajudar. Aqui eu sempre deixo os últimos 4 vídeos para que você possa ver sobre declaração do imposto de renda, fundos imobiliários, como é que declara ações, como é que se declara ações para o final 3, 4 e 11 e muito mais. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e nos vemos no próximo vídeo.